Abramos o livro de Deus em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Milane disse que eu devo fazer um milagre hoje aqui. Toda vez que eu estiver falando aqui, nós vamos sempre tratar desta carta. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos conversar com Deus que está presente aqui. Querido Deus, te louvamos por um texto tão maravilhoso que foi escrito para o nosso ensino e não só para a igreja em Filipos. Ajuda-nos a aprender esta noite. Influencia-nos pelo aquele que inspirou esta palavra, Espírito Santo, elucidando, abrindo o nosso entendimento e capacitando para a vivência cristã. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome e para a glória de Deus. Meus queridos amados, com divisão não há subsistência. Nós vamos falar sobre a unidade preservada, traz a alegria conservada. É extremamente importante em todos os sentidos a unidade da igreja. Por mais que tenhamos talentos, dons, por mais que tenhamos generosidade, firmeza doutrinária, firmeza de fé, somos cônscios totalmente do padrão das Escrituras para a nossa vida. Se você não tem unidade com seu irmão, você não tem nada. Por mais que tenhamos qualidades como gentileza, que acontecia lá, eles foram bastante gentis com Paulo. E firmeza doutrinária em Cristo, estavam firmes, 4:1.
também sofremos grandes dificuldades se não estivermos em unidade. Paulo disse: dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. É a igreja que assistiu Paulo em muitas coisas e principalmente financeiramente. É uma igreja que era agradável a Paulo. Paulo se alegrava quando lembrava desta igreja. Ele disse: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês têm por mim. É a igreja que supria Paulo. E, amados, vamos pensar aí, vamos ler essa expressão. Vamos lá? Lembremos? Lembremos que somos parte de um todo. E se estivermos divididos, o todo sofre. Cuidado. Eu penso assim, eu quero assim. Cuidado. Isso pode causar um estrago muito grande à nossa igreja. Paulo faz 4 exortações para isso, para essa unidade, para que a igreja tenha conforto. E ele apresenta uma pessoa para que isso aconteça, olhando para esta pessoa, o exemplo desta pessoa. Aqui no 2, 1 e 2, vamos ler. Portanto, se existe isto nunca acontecerá se, primeiro, Cristo não for o quê? A suficiência para a união. Eu digo sempre que um casamento não é um olhando para o outro, mas os dois na mesma direção. Já notou que a linha de trem não se cruzam? Porque estão rumo à mesma direção. Nós temos a suficiência de Cristo para essa união. Oferecemos-nos em agradá-lo para preservação. Não eu vou olhar Cristo. Não eu vou olhar a necessidade do outro. Vamos lá? A segunda exortação. A obra de Cristo é referência suficiente. Para quê? A nossa referência é Cristo. Como é que ele lhe perdoou, Maria? Quantas coisas ele lhe perdoou? O quando perdoou? Assim eu também tenho que perdoar o meu irmão. A referência é ele. O que ele fez? Nós éramos miseráveis, desgraçados, iríamos para o inferno. Ele me aceitou. Eu nunca aceitei Cristo. Ele é que foi que me aceitou, que é desgraçado foi eu. Mas ele teve compaixão de nós, de mim, de você. E quer que essa mesma compaixão que ele teve por você, você tenha com um irmão. Temos diferenças, mas glória a Deus que na diversidade Deus promove a unidade. Já notou que seus dedos são diferentes, mas traz harmonia? Eu dou graças a Deus que eu não sou parecido com ninguém, não sou igual a ninguém, mas essa minha diferença do outro faz com que eu me complete com o outro. Eu digo sempre aos que vão se casar, se eu achasse uma mulher igual, com os mesmos pensamentos, tudo de mim, eu não queria de jeito nenhum. Eu já me aguentava há 29 anos, e aguentar em dobro, graças a Deus que Denise é totalmente diferente de mim. E aí se completa, porque isso traz harmonia. Qual a terceira exortação?
Espírito Santo nos capacita a viver em unidade. Você pode olhar tudo aqui nesse versículo. Certo? É Ele que promove alguma comunhão do Espírito. Ele que nos capacita. Aquele irmão que você não vai com a cara dele, né? Que mexe no teu pé, no teu calo. Você não sabe o que ele fez comigo, não importa. Não é? Certa vez uma menina que morou em nossa casa, eu disse para ela que ia tratá-la como filha. Ela subtraiu muitas vezes lá em casa dinheiro. Três anos depois, ela foi para casa e mais um tempo depois ela veio a mim. Queria conversar comigo. Ela disse, sempre, se lembra aquele tempo que o senhor dizia que está faltando dinheiro, está faltando isso? Me lembro, foi eu. Eu quero pagar. Aí eu disse, eu mostrei um papel que eu tinha escrito. Ela vai dizer que me furtou, já perdoei há 3 anos. Eu não mudo com você. Se você mudou, eu não mudo. Eu continuo amando você, que não amo pelo que você faz, mas que você é para Deus. Tem gente que vai nos estragar, tem gente que vai nos ferir dentro da igreja, mas o Espírito Santo vai capacitar você a viver em unidade. Tinha 2 mulheres que trabalhavam com a beleza na igreja, mas era um problema entre elas, disputando. E Deus não quer isso. A quarta, o novo nascimento nos leva a exercer o quê? Tal como o Pai nos fez, sem nenhum merecimento. Não é que o irmãozinho merece, não. Ninguém merece nada, gente. Mas é o que Cristo fez por você. A misericórdia que Deus fez com você. Perdoou toda a nossa miséria, todos os nossos pecados. Isso é suficiente para amar a todos sem esperar nada de ninguém. Então vamos pensar nisso, nessas 4 exortações de Paulo, não é? Essas 4 exortações são suficientes para a preservação da unidade, para continuar a nossa alegria em nome de Jesus Cristo. Veja aí, vamos ler. Então, nosso Cristo como Senhor e Salvador é exemplo de atitude. Serviu plenamente para vivermos em unidade. Ele disse, eu sou Senhor, eu sou mestre, e faço isso com vocês, lavo os pés de vocês. Vocês têm que pegar esse exemplo meu para fazer também. O soberbo não tem nada com Deus. Vai apanhar da vida. Aquele prepotente que acha que é melhor do que os outros, acha que faz melhor do que os outros, Deus não olha para isso. Ele, sendo Senhor, lavou os pés. E eu, que sou um vermezinho, como diz a Bíblia, eu devo servir ao outro. Vamos pensar em algumas coisas, irmão, que promove os focos da divisão. Vamos ler aqui.
Não olhe só para você. Olhe para o outro. Necessidade do outro. Fortalecer o outro. A primeira coisa que acaba com a unidade, que promove a divisão, que é o foco lá, é autoproteção. Autoproteção é contra a sua vocação de filho de Deus. Vamos ler aí? Só em quem? No Senhor. Não tem nada para dar. O que a gente tem, o que nós somos é graças a Cristo. Paulo diz que não se gloriava em nada, senão na cruz de Cristo. A comunhão deve estar acima dos nossos próprios interesses. Então, vanglória, desejo de exaltação, egoísmo, insatisfação são promotores dessa autoproteção. Se você faz uma coisa na igreja e espera elogio, espera isso, aquilo outro, não fez como você fez, e você pula fora, você está dizendo que não fez para a glória de Deus. Quando a gente faz para a glória de Deus, como ao Senhor, é isso que é agradável a Ele. Quando uma pessoa sai de uma igreja, ou sai de um trabalho da igreja, porque não deram o que você queria, atenção, etc., você está com um grande problema com Deus. Você não está fazendo para Ele. Pense nisso. Outra coisa que atrapalha é estrelato, pessoal. Vamos ler aí? Amém. Meus queridos, isso é interessante. Quem quer ser o maior aqui? Tem que ser aquele que serve. Estrelato não cabe no reino de Deus, não. Quem quer se exaltar, será o quê? Humilhado. E quem quer se humilhar, será? É ao contrário o reino de Deus. Olha que Tiago diz, de maneira maravilhosa. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz... Se você ser uma pessoa feliz, transbordante, a coisa é por baixo. Ele deixou a sua glória para morrer numa cruz, para lhe exaltar no tempo certo. Ou você se humilha perante Deus, como diz Pedro, humilhais debaixo da potente mão de Deus, que Ele exaltará, você não vai ter nada dele. E você não vai ter paz em seu coração. Sim, volta lá, faltou ler. Vai promover isso aí, estrelato pessoal, querendo ser visto pelos homens, vai o quê? Imaturidade espiritual. Cuidado com isso. Não seja como Tiago e João, que queriam os primeiros lugares, uma à direita e uma à esquerda. Jesus Cristo, no meu reino não é assim não. O grande é o que serve. Qual é a outra coisa que atrapalha? Que promove a divisão, é um foco miserável, é egocentrismo. Seu próprio interesse é a sua motivação. Talvez você veja aquela pessoa extremamente ativa na igreja, faz todas as coisas, dá o sangue, mas tem um probleminha dentro. Qual é? Qual é a motivação?
seu próprio. Se você está fazendo isso hoje, acabe com isso hoje para você ser engrandecido pelo Senhor. Vamos promover uma unidade. Essa igreja vai explodir se nós fizermos isso. Não quero interesse pessoal, não quero promoção pessoal, não quero autoproteção, quero glorificação do nome do Senhor. O orgulho definhava o todo lá em Filipos, na igreja de Filipos. Cada um bando de orgulhosos, prepotentes. Não dá certo no reino. O antídoto para a divisão. Vamos ler aqui? Primeiro, tudo em comum. A imposição de Deus para o seu povo é a unidade. Nosso querido Jesus, nesse texto aí, pediu 3 vezes. Você vê que repetição nem sempre é vã. É uma coisa que Deus requer de você. Vamos ler esse texto? Entrarão pessoas por aqui, nesta casa. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês. Muito bom vê-los aqui. Mas levantem, por favor, os 4. Esse povo não vai ver Cristo passeando aqui. Eles precisam ver em nós, em unidade. Se nós somos unidos, o que é que vai acontecer? O mundo vai crer que Jesus foi enviado. Pode sentar, obrigado. Meus queridos, vamos pensar nisso. Eu não gosto de teorias baratas, eu gosto, vamos promover, viver isso, unidos. Eu louvo a Deus que vocês promoveram mais 5 anos da minha estada aqui. Creio que, claramente, pela ação do Senhor. Porque eu não tenho nada para dar, mas Cristo em mim faremos proezas juntos. Porque só a honra, a glória seja dada tão somente a Ele. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer. Vamos fazer mais um, trazer mais um, ganhar mais um. E aqui não vai caber. Se você querer. Se você quiser, vai acontecer. Lá. Qual é o outro antídoto? Tudo em comum. Vamos ler lá? Vamos lá? Paulo diz aos Efésios se esforçar para a preservação desta unidade. Procurar unidade é uma característica. Se você não ama seu irmão, você não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. E se você não é um promotor da união, você está numa vida desgraçada, porque você não terá paz. Você não terá satisfação na alma. Obrigado pela pressa. Mas tá bom. Qual é o outro antídoto? Eu me dobro a você. Vamos ler?
Se levantem. Fiquem em pé. Todos. Vamos descansar as longarinas aí. Dá uma olhada no outro. Você tem se preocupado com ele? Eu fico triste que quando a gente termina o culto, fica aqueles grupinhos, sempre os mesmos grupinhos. Procura o outro. Pode ter uma pessoa ao seu lado que está precisando gritantemente, a alma está gritando e você não percebe. A ceia que vamos ter, Paulo mostra que, olha, vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Cada um vive olhar o seu próprio interesse, mas Jesus Cristo disse que você tem que fazer o que você quer que a pessoa faça por você, você tem que fazer primeiro a Ele. Isso é uma semeadura extraordinária. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Pode sentar, vamos ler lá. Desejar para o outro como se fosse para si. Servir ao outro sem buscar recompensa ou... É uma besteira a gente querer fazer uma coisa pelo outro, uma bobagem querer fazer pelo outro, esperando do outro. Mas eu duvido que você faça pelo outro, sem nenhum interesse em você, você não receba do Senhor. Vamos quebrar um pouco aí, 6:8 de Efésios. Vamos ler? Você pode dar uma carreira. Você fazendo bem o outro, pode dar uma carreira. Você pode ser um velocista, mas a bênção do Senhor vai te pegar. Se fizer, certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá de quem? Do Senhor. Qualquer tipo de pessoa. Escravo ou livre. Vamos aprender isso. Eu nunca penso o que a igreja possa fazer por mim. Eu sempre penso o que eu posso fazer pela igreja. Se a igreja não faz, é com ela. Se a liderança não faz, é com ela. Deus quer que façamos pelo outro. Voltamos lá? Antídoto para a divisão. Humildade já passou, né? Primeiro, a outra coisa é dedicação a outros, buscar o interesse do outro sem qualquer interesse. Olha o que Paulo diz aí. Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo, no que é bom para a edificação. Pense no melhor do outro para o outro. Não busque o outro pelo que ele pode lhe proporcionar. Nunca faça isso. Não tenha interesse no que é do outro, mas tenha interesse no outro para o melhor dele. E você vai ver o que vai acontecer na sua alma. É bem claro, 10:35 de Atos. Mais bem-aventurado é dar, receber. Terceiro lugar, nossa atitude espiritual mostra o quê? O quanto Ele está em mim, o quanto Ele me domina. O que é que a gente canta aqui, hein? Que Ele cresça e eu diminua. Se o seu eu é que sobressai, vai sair miséria. Porque do meu coração, que é enganoso, do seu coração, que é enganoso, não sai boa coisa se estiver centrada ou centrado em você mesmo. Vamos ler aqui?
vá desesperado pegar uma bacia para lavar os pés dos irmãos aqui, não, agora. Mas olhe para o outro. Deus, eu quero servir a esse irmão. Não ser seletista, é qualquer um que necessitar. Faça pelo outro. O exemplo nosso é quem? Jesus. Ele lavou os pés. Vamos ver algumas coisas. Primeira coisa que Jesus Cristo fez, a atitude de humilhação. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, o mesmo sentimento. Que mesmo existindo na forma de Deus, era igual. A essência total de Deus. Não considerou ser igual a Deus, viveu como homem. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele podia fazer isso, requerer isso, mas não quis por amor a você. Pelo contrário, ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas não quis usar isso em nenhum pretexto. Assumindo a forma de servo, sabe essa palavra aí, doulos? Escravo. Se colocou como seu escravo, tornando-se semelhante a quê? Aos seres humanos. Não pecou em nada, mas serviu. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até o quê? A morte de cruz. A coisa era a pior tipo de morte da época. Era para escravos, para assassinos, os piores, e também para pessoas que eram realmente pessoas que fizeram coisas tremendamente ruins. Ele se colocou por você, lá naquela cruz. Não dá vontade de chorar quando a gente faz besteira, querendo ser orgulhoso, prepotente. A gente escolhe, até quando ir para a casa do Senhor, a gente escolhe a fazer o quê? Faça tudo para a glória de Deus. Lá o esvaziamento se fez carne, é um esvaziamento total. Vamos lá. Viveu como servo, totalmente como servo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Coloque isso no seu coração. Meu desejo não é que os outros me sirvam, que eu sirva aos outros. Baixe essa atitude. Deixou o quê? A gente veio nu para cá. Não veio? Já viesse vestida? Não, para cá, eu digo o mundo, né? Para aqui, para o mundo. Todo mundo nuzinho da Silva. Não é? Não trouxe nada. Paulo disse que não vai levar nada. Quando você morrer, se coloca uma roupa porque, né? Para não causar problema. Em vez de, na atividade diária, fazer o bem do outro, dá mais rosa quando ele morre do que na vida dele. Faz tudo diferente que do nosso mestre, se esvaziou, deu-se completamente por nós. E nós com essa soberba, essa besteira de orgulho bobo, que não leva a nada. Se quebre. Seja quebrantado por Deus. Reconheça as suas misérias, como Paulo, Tiago diz. Lamente, chore. Não queira ser o que Deus não quer que você seja. Ele deixou o quê? A glória que tinha com o Pai. Isso por você, por mim. Renunciou à sua. Ele podia fazer coisa, qualquer coisa. Todo mundo sabe, quando o Pedro, brabão todo, né? Meteu a espada lá no servo Malco. Os cristãos não sabem que espírito sois.
Eu poderia mandar somente uma legião de anjos aqui, várias legiões de anjos, é o meu encalço, mas eu não quero. Sabe por quê? Por você. Se ele não fosse para a cruz, eu estava desgraçado. Eu estava condenado ao inferno. E se uma pessoa rejeita esta obra de Cristo, vai ter uma desgraça eterna. A ira de Deus já permanece no seu coração. E lá na eternidade, não caia na besteira de dizer, o inferno é por aqui mesmo, não, viu? Lá é que vai pegar. Portanto, vamos renunciar à nossa prepotência, ao orgulho, eu vaidoso, e fazer como nosso Cristo Jesus. A atitude de exaltação. Ele fez a atitude de humilhação. Eu noto que nessa casa aqui construída, mais precisamente no outro lado, a gente teve que descer, né? Fazer buracos para subir. Jesus Cristo fez isso. Deixou a sua glória para ser exaltado. Esse é o caminho nosso. Vamos ler? Vamos lá? Só o vermelho. Jesus Cristo não é concorrente de ninguém, não, gente. Não tem uma briga entre ele e Satanás, quem é que vai vencer. Não. É ser igual. Ele tinha um hino, graças a Deus, que tiraram. Diz que quando Cristo morreu, o inferno se alegrou. Foi a pior derrota para o inferno. Deus o expôs todas as hostes malignas ao ridículo. Vá olhar em Colossenses capítulo 2 isso. Jesus criou um nome sem igual. Se você quer ser exaltado por Deus, tem que ir pela humilhação primeiro. Deixa sua soberba, seu orgulho, sua vaidade besta, né? E vá aprender com Jesus, que é nosso exemplo. Tudo e todos são submetidos a Ele. Vai ser demônios, anjos caídos, anjos que permanecem na obediência, homens, se não quer se dobrar agora, vai se dobrar um dia e confessar o quê? Que Jesus é. Então é melhor você aprender aqui logo, hein? Porque quem for declarar que Jesus é Senhor lá, são os da cadeira cativa do inferno. Aí você começa aqui, Jesus é meu Senhor, como a turma aqui fez, você vai ser exaltado por Ele. Então, tudo e todos são submetidos a Ele. A exaltação dele fez isso. Ele conquistou com a sua obediência, e obediência até a morte. Confissão total. E toda língua confessa Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de cedo ou mais tarde. Todos vão se dobrar e confessar que Ele que é o Senhor. Satanás é um imitador, que é uma porcaria. Quer ser imitado, ele quer imitar Jesus em tudo. Se você der uma olhada em Apocalipse, é tanta coisa ele querer ser, que seja imitado com aquele que Jesus Cristo fez e está se recebendo. Ele quer ser adorado. A palavra anticristo não é só contra Cristo, mas quer tomar o lugar de Cristo. Mas ninguém vai vencê-lo. Ele já venceu. Por isso que o crente não tem que vencer nada.
Ele já venceu porque Cristo venceu. O que a gente canta naquele hino? Vencendo, vem. Ninguém é páreo para ele. E por isso que você precisamos de uma confissão total. Conclusão. Leiam. A todo custo. Se você for por outro caminho, vai dar no beleléu, vai dar no inferno. É Ele, somente Ele. Paulo tinha essa plena consciência quando disse: sede meus imitadores, porque eu sou de quem? De Cristo. O nosso caminho requer humilhação. Humilhados debaixo da potente mão de Deus, Ele vos exaltará. Ele disse. Então vamos orar, gente. Assenta no seu coração. Eu vou preservar a unidade. Pelo único passo que eu devo tomar. O de Jesus. Veja o seu temperamento, sua maneira de ser, como você está, qualquer outra coisa que faz, que pensa. Vamos fazer aquela pergunta daquele livro. Em meus passos, o que faria Jesus? Agora tem até filmes, né? Em seus passos, Jesus promoveria a divisão? Você olhar, encarava um irmão assim: eu não vou com a cara desse irmão. Hein? Aquela igreja é isso e isso. Jesus Cristo abandonou a igreja pelos erros. Jesus Cristo teve 12, escolheu, passou a noite orando. Sabia que aqueles que diziam que morreria por ele, no primeiro teste, pularam fora, fugiram. Pedro negou. Não estou nem falando o que não era dele, Judas. Mas ele não desistiu deles. Após a ressurreição, foi a procura deles. Porque carga d'água, você não aceita o irmão. Em algum erro dele. A mesma compaixão que ele teve com você, por você, tenha com seu irmão. E aí a unidade será feita. Sabe qual é a consequência? Está em 2,47 de Atos. E o Senhor acrescentava dia a dia o número dos salvos. A unidade nessa igreja vai promover uma explosão de crescimento para a glória dele. Amém? Vamos passar.